Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao DS Entrevista, que tem a honra de receber hoje aqui o Ricardo Gomes, que é especialista em marketing digital. E você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 47456900, 47456900, ou, se você preferir, deixa a sua mensagem na própria live do Facebook do Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo, mas você pode acompanhar também no canal do YouTube e no portal www.diariodesuzano.com.br, além do Instagram. O Ricardo, como eu disse, é especialista em marketing digital, CEO da empresa Alai Digital, que também ele vai falar um pouco no final do programa. Ricardo, obrigado pela sua presença aqui, ter aceitado o nosso convite. A gente sempre pede para o nosso entrevistado dar uma saudação para quem está nos acompanhando. Claro, com certeza. Primeiramente, eu quero agradecer o convite do Diário de Suzano, seu convite, Edgar, em estar aqui. Eu agradeço demais. E uma boa tarde a todos que estão nos assistindo. Fique à vontade para fazer perguntas, tá, gente? O Ricardo, você vai ver que eu estou olhando para você e eu estreiei aqui o notebook aqui que a gente vai acompanhar também o pessoal mandando perguntas aqui no WhatsApp também. Então eu vou olhar para você e olhar para o celular e para o notebook, mas não é falta de educação. Fica tá bom? tranquilo. Ricardo, então vamos lá. Vamos falar um pouco aí desse assunto que é tão importante, tão amplo, né? A gente vai ter aí uns 35 minutos para comentar sobre marketing digital. E é um assunto bastante amplo. Vamos ver se a gente consegue dar uma resumida, você com a sua experiência. Queria já começar para o nosso internauta aqui, na nossa audiência rotativa. Queria que você falasse o que é o marketing digital hoje, nesse mundo aí tecnológico e cada vez mais avançado, né? A gente vê as tecnologias cada vez mais avançando, né? Eu queria que você falasse um pouco o que é o marketing digital e a importância dele hoje. Tá. Bom, o marketing digital, ele já, eu assim, na minha concepção, ele veio bem forte a partir dos anos 2000, né, para cá. Começou-se aí a vir redes sociais como o YouTube, por exemplo, e após isso vieram Facebook e Instagram. E aí já começou-se a pensar no marketing digital, né? As pessoas e as empresas começaram a pensar como que eu posso trabalhar dentro dessas plataformas, né? Mas o marketing digital se tornou uma coisa muito mais forte, se tornou uma coisa muito mais ampla e a cada dia se torna mais ainda, né? O marketing digital nada mais é do que uma estratégia que você usa para que você consiga ter visibilidade da sua empresa, consiga vender o seu produto, consiga vender o seu conhecimento. O marketing digital não tem uma especificação correta, mas se trata, na verdade, de uma estratégia, claro, cada empresa, cada pessoa tem uma estratégia diferente, para que consiga fazer um marketing legal para a sua empresa, para o seu negócio. Certo. Você vai vender a imagem, né? Isso. Aí fala muito com a comunicação do público também, né? Sim. E aí, Ricardo, eu queria ver com você, que você falasse um pouco, o marketing já fala com quem hoje, né? Além de com o público, né? Tem a questão, da comunicação interna da empresa e a comunicação externa. E aí, como você já deixou claro aí no seu enunciado, existem várias ferramentas, né, nos meios digitais em que a empresa pode falar com o público, é isso, né? Sim, sim. Eu citei YouTube, Facebook, Instagram, são ferramentas as mais usadas né, hoje, e até um bom tempo que já são as mais usadas, porque são ferramentas gratuitas e são ferramentas bem populares, né, que muitas pessoas usam. Mas o marketing digital vai muito além disso, né? Geralmente, pessoas microempreendedores, pessoas que estão abrindo seu negócio agora, começam pelas redes sociais. Mas às vezes elas não sabem com quem elas estão falando. Elas não sabem para quem elas estão entregando o trabalho. Então, por exemplo, dentro do Facebook, dentro do Instagram, existem algoritmos. Por trás desses algoritmos, é que você tem que entender para que você consiga alcançar um público. Para você fazer anúncios, para você postar qualquer tipo de coisa nessas redes sociais, você tem que conhecer primeiro o seu público, né? É muito importante que você conheça quem é a persona, que a gente fala no mundo do marketing digital. Quem é a persona? A persona é o seu público-alvo. Então você tem que saber qual é a faixa etária, por exemplo, que você vai atacar. Se você, por exemplo, vai vender, vou citar exemplo, tá? Se você vai vender um tênis, você vai vender para quem esse tênis? Você vai vender para público infantil? Você
você vai vender sapatos para pessoas de idade, então você tem que conhecer a faixa etária, o que essas pessoas fazem, o que elas acessam, aonde elas vão, então você tem que conhecer quem é essa pessoa. Por quê? Qual a importância de você conhecer a persona do seu trabalho? Porque o mais importante de tudo é, depois que você faz um marketing, você fidelize as pessoas que você vendeu o seu conhecimento, o seu produto, que você mostrou o seu trabalho. O mais importante é isso. Quando você faz um trabalho diferenciado, né, você faz uma análise de concorrência, quem é a sua persona, essa pessoa vai comprar sempre de você. A reputação da empresa, A né? reputação da empresa. Então, assim, a persona é uma das coisas muito importantes dentro do marketing digital. Ô, Ricardo, o marketing digital, então, ele fala várias linguagens, né? Porque você falou que o público depende muito do público, né? Então, assim, vocês falam várias linguagens e adaptam essa linguagem de acordo com o setor que vai ser explorado aí no caso, né? Não sei se seria a palavra explorado, seria a palavra certa. Explorado, digo a imagem. Sim, o marketing, né? Ele não pode ser visto como uma coisa fixa, ele não é uma coisa fixa, né? Ele não é um método só. Existem vários métodos a ser utilizados. Eu costumo dizer que para você fazer um bom negócio, para você ter um bom cliente, você tem que entender qual é o problema. No nosso caso, por exemplo, da empresa, a gente entende qual é o problema da pessoa, da empresa, o que ela oferece para o público, né? O que ela tem de ferramentas para oferecer, para usar. Então a gente faz uma análise geral para atacar, né? Fazer a pessoa atacar o público dela, né? E consequentemente fidelizar isso. Mas mais do que a gente estava falando das ferramentas, né, que são basicamente Facebook e Instagram, mas claro que tem os sites, né? E eu diria que o site é o mais importante de tudo, é o cartão postal da sua empresa, né? Muitas pessoas ainda relutam muito por causa do site, né? Muitas pessoas ainda estão naquela de Facebook, Instagram e tem outras ferramentas também, por exemplo, eu posso falar, né, das ferramentas. Lógico, do TikTok, sim, né, agora também que é uma febre, tem uma visibilidade muito alta, o Kawaii, mas assim, se você quer profissionalizar mesmo, você tem que ter um site. O site é a identidade da sua empresa, né? É lá que você vai estar mostrando quem é a empresa, a história da empresa, o seu produto, né? E na minha concepção é o mais importante de tudo dentro do marketing digital, o site. Bacana. Ricardo, tem a participação já de algumas pessoas aqui. A Cristina, a Sofia Gomes, a Cristina Gomes, Caio Souza e a Lana Camargo. O pessoal faz pergunta aqui, viu, Ricardo, no programa. A Lana Camargo, que já teve, a gente conversa muito com ela, ela já foi bloqueada várias vezes no Facebook, né? Alguma palavra que ela escreve, eu não sei se você vai conseguir responder essa pergunta, mas eu vou te fazer aqui que ela fez. Ó. Por que o Facebook está segurando algumas publicações e nem todos podem ver, e nem todos podem ver? Ela está falando que o Facebook está segurando algumas publicações e nem todos podem ver. Aí ela fala, será que eles querem que a gente pague? Não sei se você... Ela já foi bloqueada algumas vezes, né? Por que será que acontece isso, Ricardo? Não sei se você tem alguma informação sobre isso. Ela teria que fazer um estudo, né, de caso para saber o porquê. Bom, talvez ela tenha tentado criar alguma loja, alguma coisa do tipo, e ela colocou alguma coisa que não está de acordo com as diretrizes do Facebook. Que agora tem, né? Isso. O Facebook, Instagram, assim, o Facebook ele oferece até uma possibilidade de você criar uma loja dentro do Facebook, você usar a plataforma para isso. Mas, geralmente, quando você é bloqueado é porque você feriu alguma diretriz, alguma regra, isso, do próprio Facebook. Então, assim, é importante que você saiba, antes de você usar a ferramenta, que você saiba todas as regras e todas as diretrizes da ferramenta. Inclusive, pode falar. Inclusive, pegando o gancho da pergunta dela, um dos cuidados que, quando você vai entrar nesse meio digital, né, você vai vender alguma coisa, passar algum conhecimento, né, vender o seu conhecimento, quando você usa meios digitais, seja qual for,
tá? Você tem que estar de acordo com a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor em setembro do ano passado, de 2020. Né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela exige que você passe informação para o seu cliente, né? No caso estou falando aí com o empresário, com o empreendedor. Se você pega dados de e-mail, nome, sobrenome, cartão de crédito, CPF, endereço, se você retém esses dados dos seus clientes, você é obrigado a fornecer informações para esse seu cliente de como você está armazenando esses dados, né, como você está usando esses dados, e caso o cliente solicite também, você solicite, por exemplo, um cancelamento, que você apague os dados, os seus dados da empresa, a empresa tem que fornecer isso, tem que apagar todos os dados do cliente. Entendi. Então, assim, para quem é microempreendedor, empreendedor, isso não é só no meio digital, tá? Qualquer outro lugar, pode ser loja física, então, qualquer lugar que retém os seus dados, eles têm que estar de acordo com a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Certo. Ricardo, por exemplo, vamos citar um exemplo aqui, para o nosso internauta que está nos acompanhando entender, até que foi umas perguntas que fizeram no WhatsApp do Diário de Suzano, né? Por exemplo, eu vou te contratar para você fazer a minha imagem, né? Qual que é o primeiro passo que você vai me perguntar para que eu consiga ter aí uma boa imagem na empresa que eu te contratei de marketing digital? Só para o nosso internauta ter uma noção de como que funcionaria isso. Tá. Bom, a primeira coisa que nós fazemos é a análise do nome da empresa. Tá? A gente faz uma análise da empresa, o nome da empresa, se ela é registrada, que é muito importante, por exemplo... porque pode ter dubialidade, né, com outros nomes. Pode, né? Exatamente. Então, a gente faz a pesquisa no INPE, né, para ver se a sua empresa que você quer abrir, ou que você... Suponhamos que você quer abrir uma empresa, se esse nome já existe, já está patenteado por outra pessoa, ou se você já tem empresa, a gente faz análise geral também de como que está a sua situação, por exemplo, no Instagram, no Facebook, que queira ou não são ferramentas importantes. Se você tem um site ou não, que é muito importante também. Se você tem, como está o seu site, se ele está intuitivo, se ele está muito bem elaborado, se o layout é bom, né? Se ele conversa com as pessoas, se ele não infringe nenhuma lei da LGPD. Então, assim, são inúmeras análises que a gente faz antes de dar prosseguimento, né, dos trabalhos. Então, assim, é mais ou menos por aí que a gente começa a fazer análise, né? Ver os objetivos também. Claro, ver os objetivos da pessoa. Aí entra na parte do negócio em si, né? Qual é o objetivo da pessoa, qual é o planejamento dela, quem é a persona dela, qual é o produto que ela vai vender. Lembrando que também não se vende só produtos, né? Se você, por exemplo, tem um conhecimento muito grande sobre algum assunto, se você é pós-graduado, se você é mestre em alguma coisa, se você tem um conhecimento e você quer vender isso, também é possível pelo meio digital, de forma a escalar. Ao invés de você, por exemplo, dar aula para 50 pessoas numa sala, presencialmente, você pode vender isso para o Brasil inteiro. Entendeu? Entendi. Assim como os produtos, você pode vender para o Brasil inteiro. Então, para quem a gente faz também análise da concorrência, tá? Também que é muito importante, que eu esqueci de citar. Entendi. Engraçado, eu vi esses dias a Abracom, né, que é a Associação Brasileira de Comunicação, eles dizem, é o que você está falando aí basicamente, que as empresas de marketing digital têm as respostas para as perguntas, né? E aí, muitas vezes, as pessoas já vêm com as perguntas, e aí eles falaram, e mesmo assim, a gente tem as respostas para as perguntas e as perguntas para as respostas, né? É bem isso mesmo, né? Você tem que fazer uma análise do problema para tentar atacar aí, não é isso, né? Sim, sim. Basicamente seria isso. Bom, a Cristina está perguntando aqui, ó. Deixa eu ver o que ela perguntou aqui. Por que as empresas podem ser favorecidas pelo marketing digital? Ela fez uma outra pergunta, acho que passou aqui. Por que as pessoas têm certo receio também de marketing digital? Por não conhecer, o que você acha? Não, eu acho que assim, as pessoas mais antigas, eu acredito, tá? As pessoas mais antigas, elas ainda confiam muito, por exemplo, em lojas físicas, em
como é que eu vou dizer, nas pessoas que você conhece, Querem indicação, ver, né? por exemplo. Então, assim, as pessoas são muito ligadas à parte que elas conseguem ver e pegar, Sim. entendeu? Ainda tem muito isso hoje em dia. As pessoas querem abrir loja, trabalham por indicação. Então, o marketing digital, ele quebra esse paradigma, né? Ele quebra totalmente. As pessoas têm um receio, sim, no marketing digital, porque realmente não conhecem como são as coisas por trás. Então, por exemplo, você tá uma pessoa que ela tem uma loja física, por exemplo, em qualquer lugar aí tem uma loja física. Ela não sabe o poder que tem dela estar sendo apresentada na internet, por exemplo, no Google Maps. Se a loja dela está ali dentro do Google Maps, está sendo apresentada na região dela. Se ela fez a análise da concorrência dos concorrentes dela, né? Análise então, de mercado, né? Do mercado. Então, são inúmeras variantes que são feitas no marketing digital que trazem muito benefício para essas pessoas. E elas não sabem disso. E é difícil porque a gente no marketing digital, a gente usa ferramentas muito técnicas. E é difícil explicar isso para a pessoa, né? A gente tenta explicar, mas a gente mostra, a gente fala os benefícios, né? Mas as pessoas ainda têm um pé atrás. Certo. Mas, na minha opinião, as empresas que não aderirem ao marketing digital, né? Elas vão estar afadadas ao fracasso, porque tudo está voltado à área digital hoje. Estar no marketing digital para estar viva, né? Para estar viva, exatamente. Né? E principalmente quando entrou a pandemia, que as pessoas... Isso que eu te ia perguntar, a pandemia acelerou aí o processo de uso aí da tecnologia, né, da internet principalmente, e você acha que essa foi uma oportunidade, claro, assim, que as pessoas tiveram, como estavam resguardadas em casa, né, tiveram para se comunicar aí também, e o marketing digital contribui de alguma forma nesse processo? Sim, quando começou a pandemia, né, no começo da pandemia, tem um estudo da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a ABICOM, esse número dela mostra muito isso. Quando começou a pandemia, nesse período de um ano, de quando começou a pandemia, 20 milhões de pessoas, 20 milhões, hein? Não é pouco, fizeram compra pela internet pela primeira vez. 10% da população. Então, essas pessoas foram forçadas a comprar pela internet. E o que acontece? Após isso, pós-pandemia, claro que a gente ainda está, né? Numa pandemia, sim, mas num grau muito menor, né? E após isso, essas pessoas que fizeram compra pela internet, a grande maioria delas não largaram, gostaram da experiência e continuam comprando pela internet, entendeu? Então, isso responde até a pergunta da Cristina sobre essa questão do receio da internet, né? Então, as pessoas perderam o receio por serem obrigadas a fazer isso, elas perderam o receio, gostaram da experiência e hoje continuam comprando pela internet. São poucas pessoas que não compram, né? Claro que tem produtos, nem tudo você compra pela internet, né? Tem coisas que, às vezes, por exemplo, eu compro roupa na loja, eu prefiro. Mas é possível você comprar pela internet também. Então, assim, esse número da ABCOM mostra muito isso, como foi forte a área digital na pandemia, né? Então, as pessoas compravam pela internet e, consequentemente, quem fez uma loja, quem abriu loja online, né, uma loja online pela internet aí, saiu no lucro, né? Saiu no lucro porque estava muito visível, a visibilidade dela aumentou muito e tinham muito mais pessoas olhando para isso, né? Entendi. Ô, Ricardo, tem perguntas aqui no WhatsApp também, o pessoal perguntando sobre a questão das fake news, né, que é um problema muito sério. A gente mesmo aqui no Diário de Suzano checa muitas informações antes de estar publicando, né? Aí eu queria saber, o pessoal quer saber o seguinte, o marketing digital pode contribuir com as empresas no combate à fake news? Porque tem muita empresa, às vezes, uma concorre com a outra, às vezes uma informação ali que não condiz, né? Como que vocês tratam dessa questão das fake news em relação às empresas? E como que o marketing digital contribui para o combate também às fake news?
Olha, a fake news realmente é um problema sério, né? Mas quando a gente fala de fake news, a gente fala muito de redes sociais. Uhum. A grande maioria das fake news estão nas redes sociais, né? Facebook, Instagram. O marketing digital, nesses casos, eu acredito que seja mais responsabilidade das empresas, né? No caso aí do Facebook, Instagram, YouTube e tal. Essas empresas, elas Regulamentar isso, né? têm que regulamentar mais isso, né? Sim. E, por exemplo, a gente não faz a notícia, né? A gente não faz a notícia, a gente está por trás disso. Uhum. A gente faz a ferramenta para que você use a ferramenta, né? Agora, a gente não faz, por exemplo, o combate a fake news. Uhum. Mas as ferramentas que já existem, né, que a gente usa para fazer o nosso trabalho, os grandes responsáveis realmente Tem que ser as redes, né? são as redes sociais. Sim. Em cima disso. Tá certo. Uma outra pergunta aqui, depois eu vou fazer o pessoal do Facebook também, como que é feita a análise de tendência? Não sei se é o seu nome, né? Uma análise de tendência que as pessoas estão querendo dizer assim, antes de você lançar alguma coisa no mercado, um produto, é o que você falou, né? Faz aquele pente fino em relação ao mercado. Por exemplo, você que é da Line Digital, como que é feito isso? Qual ferramenta vocês usam para estar fazendo esse pente fino em relação ao mercado, em relação a saber se tem outras empresas do mesmo segmento? É pelo Google? Tem alguma outra ferramenta que é feita aí? A grande maioria das pesquisas são feitas pelo Google, né? 80%. Existem outros buscadores, mas o Google é o que manda no momento no mercado. Essa análise da concorrência, né? Primeiro da persona e depois da concorrência. Essa análise da concorrência você faz geralmente pelo Google. Porque se você quer ter um trabalho de credibilidade, né, e de escalabilidade, você tem que estar na frente dos concorrentes. Estou falando do digital, tá? Então, por exemplo, quando você digita algum segmento, alguma empresa no Google, você sempre quer estar lá no topo. Você quer estar entre os primeiros da lista. Sim. Né? Você sempre quer estar lá. Então, essa análise é feita ali. Quando a gente pega um cliente e pega um nicho dela, a gente vai no Google, porque é a principal ferramenta. E a gente analisa a região, né? Geralmente a concorrência existe dentro da região. Então a gente faz essa pesquisa lá, olha dentro dessas empresas, a gente olha os sites dessas empresas, como que elas trabalham, como que a gente pode se diferenciar em cima disso. A gente faz o trabalho e quando eu falo em posicionamento no Google, eu estou falando de SEO, né? SEO é uma estratégia de marketing que quer dizer, em inglês, né? No inglês chamado Search Engine Optimization, que é a otimização de ferramentas de busca. Então, a gente do marketing, a gente tem essa ferramenta e a gente faz com que o seu site ele fique entre os primeiros quando existe uma busca ali naquela região ou até no Brasil, né? Dependendo do seu objetivo. Então, existe essa ferramenta, claro que é uma coisa mais complexa de se usar, mas é uma das ferramentas que a gente usa para passar para o cliente quando ele fala assim, olha, eu quero ter credibilidade, eu quero ter visibilidade e eu quero ter escalabilidade. Ricardo, a outra pergunta que o pessoal faz, fazer aqui, senão eles vão brigar comigo. Você não precisa dar valores, né? Mas quanto que custa? É muito caro você fazer o marketing digital? Então, como a gente não trabalha com combos, né? A gente não trabalha com combos. Sim. Primeiro a gente faz reuniões com a pessoa, entende qual o problema dela, né? as necessidades dela, o que ela pretende fazer. A gente dá opções também para que ela amplie aquele leque, amplie o leque, né? E olhe de outros olhos, né? Com outros olhos. E aí a gente apresenta uma proposta. Então, quanto custa vai depender do que é a necessidade dele, né? Depende da necessidade. Entendi. Claro que se você fizer uma pesquisa no Google aí sobre agências digitais aí de marketing digital, tem muitas empresas que oferecem combo. Se você olhar, oferecem combo. Mas a gente não é assim. A gente entende que cada cliente é único. Cada cliente tem uma proposta diferente, tem um planejamento diferente das outras. Né? Então, quando a gente se propõe a fazer um planejamento para essa pessoa, a gente quer que ela seja melhor do que a concorrência. Entendeu? Por isso que a gente não oferece combo. Certo. Ricardo, tem uma pergunta da Bárbara Bugiga aqui. Quais são as tendências
das redes sociais para 2022. O que você pode dizer aí? Que tem alguma mudança prevista aí pelas pesquisas que você tem feito? Alguma mudança, alguma coisa que... alguma inovação aí? Inovação, na verdade, não houve, né? O que houve, assim, foi uma mudança do algoritmo das redes sociais. O que acontece? Com o lançamento do TikTok, não sei se quem acompanha aí as redes sociais usa o TikTok, não sei. Mas com o lançamento do TikTok, que são vídeos curtos, se você olhar, todas as outras redes sociais foram obrigadas a fazer isso. Depois veio o Reels do Instagram. Depois veio o do Watch, do Facebook. E agora o do YouTube, que me fugiu o nome agora do YouTube. Então o que acontece? Esses algoritmos, eles estão priorizando mais que você coloque vídeos. Certo. Então, quando você vai trabalhar com redes sociais, por exemplo, é importante que você leia as diretrizes e veja como ela funciona. Dentro do próprio Instagram, quando você entra lá nas opções, ele fala assim, olha, a gente prioriza vídeo. Entendeu? Então, se você postar um vídeo nos stories, se você postar um vídeo no feed de notícias, ele vai entregar muito mais para as pessoas do que foto, por exemplo. Então, isso é um detalhe. Isso é um detalhe de inovação. Então, assim, eles estão tentando vencer a concorrência. E o que você deve fazer, você como empresário, você como microempresário? Acompanhar isso, entendeu? Acompanhar essas redes sociais, fazer vídeos todos os dias, interagir com seus clientes, né? Postar, de repente tem pessoas, por exemplo, que gostam de ver um bom dia seu, gostam de ver você tomando um café da manhã, né? Mostra mais credibilidade, né? A pessoa... Hoje, assim, o marketing, ele está tentando aproximar mais as pessoas, é mais do que um negócio hoje em dia, né? Ele tenta aproximar as pessoas. Então, tem gente que quer saber, por exemplo, a hora que você acorda, a hora que você toma café, e tem muito isso. Essa aproximação do cliente com o vendedor, o marketing prioriza muito isso hoje em dia. Ô, Ricardo, tem a questão também você falou das estratégias e das ferramentas, né? Você já citou aqui. Essa coisa de você ter o horário para postar, igual você falou, o que você vai postar, tudo isso uma empresa de marketing digital ajuda também a pessoa, né? Sim. As ferramentas, né, geralmente a visibilidade dela, as postagens têm horário mesmo. Então, geralmente quando você faz postagem, 8 horas da manhã, meio-dia e 6 horas da tarde. São os 3 horários cruciais que você deve postar aí em qualquer rede social. Por quê? 8 horas da manhã, a pessoa às vezes está acordando para trabalhar, meio-dia a pessoa parou para almoçar e 6 horas da manhã a pessoa está indo embora do trabalho ou já chegou do trabalho. Então, até isso você tem que fazer análise porque realmente é crucial. Dá mais audiência você saber quais são os horários que as pessoas estão disponíveis para ver o seu conteúdo, né? E quando eu falo de conteúdo de valor, né? É legal que você faça um conteúdo muito bom, que entregue conhecimento para as pessoas, que realmente dê um valor especial para as pessoas que estão vendo aquilo, o seu conteúdo. Eu falei, é a aproximação, né? Então, quanto mais as pessoas se identificarem com o que você está postando, muito melhor. E essa comunicação tem que ser interna, por exemplo, uma empresa grande ou pequena, tem os funcionários, né? Tem que ser com os funcionários da empresa e a comunicação externa também com o público, né? As duas coisas tem que meio que... Eu não sei se seria isso, tem que andar juntas, né, também. Sim, com certeza. Bom, grandes empresas, elas têm, na verdade, um departamento de marketing, quando a gente está falando de grande empresa. E essas empresas, elas não têm tanto essa aproximação quanto, por exemplo, o microempresário. O microempresário, geralmente, é a pessoa, o dono do negócio. O dono do negócio, ele tem uma oportunidade maior de ter uma aproximação com o cliente dele. Ele consegue conversar, ele consegue trazer aquele cliente para ele e fidelizar isso, né? Quando a gente falar de grandes empresas, aí já foge um pouco disso. É muito difícil você fazer isso, porque já vira, na verdade, um comércio, né? Mesmo assim, você não tem essa aproximação, né? Então, assim,
o marketing digital ele está priorizando isso, ele está mudando para isso, para esse tipo de coisa, esse tipo de aproximação mais com a pessoa mesmo. Sim. Sabe? Uma pergunta que o pessoal fez aqui, que souberam que você ia vir aqui, sobre a questão a formação do profissional em marketing digital, né? As pessoas às vezes têm dúvida em contratar uma pessoa ou outra. Eu vejo assim, o marketing digital ele é muito democrático, né? Porque várias pessoas de várias funções, de vários setores têm partido para esse lado, né, do marketing digital, né? Você concorda comigo ou não, Ricardo? Tem pessoas de todas as áreas, tanto de exatas ou de humanas, que pode fazer marketing digital também. Claro que tem uma preparação, tem cursos, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se essa democratização aí do marketing digital em vários setores, né? Se tem mesmo isso, e como que a pessoa vai descobrir ou vai saber se está contratando uma empresa que tem bons profissionais ou não. Bom, o marketing digital ele tem graduação hoje em dia, né? Para marketing digital também hoje em dia. Sim. Mas principalmente com a pandemia, muitas pessoas foram para o marketing digital. Muitas pessoas. E existem, hoje já tem dados sobre isso, sobre as melhores empresas de marketing digital do país, né? Então, assim, por exemplo, se a pessoa quer entrar no marketing digital, ela não precisa, por exemplo, fazer uma graduação. Uhum. Essas grandes empresas de marketing digital, elas já oferecem cursos para isso, cursos completos para isso. Então, você pode fazer uma pesquisa das empresas de marketing digital que são conceituadas, premiadas, e, de repente, comprar um curso dela. Mas, também, essas mesmas agências de marketing digital que são conceituadas, né, premiadas, elas oferecem conteúdo gratuito também, né? Então, você acompanhar essas pessoas fazendo live, fazendo, por exemplo, no Instagram, no YouTube, que eles fazem, também disponibilizam muitos e-books, muita coisa, muito conteúdo rico, ensinando você como trabalhar no marketing digital. Foi assim que eu comecei também, entendeu? Quando eu comecei lá atrás, foi assim também, acompanhando agências top de linha, premiadas, e evoluindo, estudando as ferramentas, né? Claro que o estudo não para, né? O estudo não para, é constante. Ainda mais nessa área, tá tecnologia sempre muda, né? Tecnologia sempre muda. A Cleusa Bugiga está perguntando aqui, o marketing digital é voltado somente para as empresas ou qualquer tipo de público, inclusive autônomo? Todos, né? Você já tinha falado já um pouco, né, sobre isso. Sim, é qualquer tipo de público, né? Claro que os autônomos aí, eles têm um poder aquisitivo um pouco menor, eles acabam tendo que estudar por conta própria, né? Claro que na internet existem vários conteúdos, várias coisas de marketing digital, mas quem já é uma empresa conceituada, que tem um certo poder aquisitivo, com certeza o mais indicado é contratar uma empresa de marketing digital, porque já tem todo o conhecimento das ferramentas, de como funciona, e aí você ganha um tempo muito grande, né, e tem um retorno muito mais rápido sobre isso. Certo. Ricardo, estamos caminhando para o final da nossa entrevista. Eu queria que você falasse um pouco da Eline Digital, deixar os contatos aí, se alguém quiser falar com você, tirar alguma dúvida, pode deixar os contatos também. Claro. Vocês estão nas redes sociais, claro, evidente, né? Em todas as redes sociais tem portal. A gente, Eline Digital, né? ALLY Digital. Vocês podem acessar o nosso site, tá? elidigital.com.br, ALLY digital.com.br. E lá dentro vocês podem conhecer, lá tem bastante informação sobre o que é o marketing digital, todos os tipos de ferramentas que a gente usa, quais os benefícios daquilo para a sua empresa, e também no rodapé a gente tem todos os contatos e vocês fiquem à vontade em entrar em contato com a gente. Aqui Eli Digital, Eli é o quê? Que significa o quê? Eli aliado, em inglês, né? aliado. Aliado. Isso. É aliado digital, né? Em inglês. Digital. Tá certo, Eli então. digital, isso. Ricardo, queria que você fizesse as considerações finais. Obrigado mesmo pelas informações que você trouxe tão importantes aqui pra gente nesse mundo de tecnologia, que a gente brinca aqui. Eu fico meio assustado às vezes, né, com o avanço da tecnologia, né? Que nem a gente estava comentando esse dia que não tem mais papel, né? Você vai tirar o título no celular. Ninguém mais usa mais dinheiro, né? Quando você paga em dinheiro, o pessoal se espanta, né? Fica espantado, você está trazendo dinheiro.
Você vai pagar alguma coisa, o cara já vem com a maquininha para você passar o cartão ou dar o Pix, né? Sim. Então a gente fica assustado assim, com o avanço, né? A velocidade, né, da tecnologia, da informação que está. Eu no Fantástico eu assisti domingo, tem agora o mundo virtual, né? Metaverso. O metaverso, né? Isso. Você vai usar lá um avatar seu para fazer reunião e já está perto isso, né? Tá aí já, quase existe já, né? Sim, um dia você vai fazer entrevista comigo, eu lá, na minha casa, e você, um avatar aqui e um avatar aqui. Então, é bastante interessante isso, né? Às vezes assusta um pouco, assim, você fica meio... Eu que sou um senhor do século XX, né? Fica assustado às vezes com isso. Mas obrigado por você ter vindo, eu queria que você fizesse as considerações finais aí. E estamos aí à disposição, estamos as portas abertas. Quando tiver alguma novidade, pode voltar aqui dessa entrevista. Eu que agradeço, Edgar, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, falando aqui sobre o que é marketing digital, ajudando as empresas, o microempresário, o microempreendedor, para quem quer começar, que realmente é um assunto muito importante, né? E fico à disposição também para uma outra oportunidade. Eu agradeço muito. Tá, Jorge. Obrigado. Queria agradecer você, amigo internauta, que participou conosco dessa entrevista. Algumas perguntas não acabei não fazendo por conta do tempo. Agradecer e pedir para você continuar conosco. Às 18 horas tem uma entrevista com a Juliane Galo, que é a coordenadora do SIC de Ferraz de Vasconcelos. Continue nos acompanhando. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos.